Vamos ver agora infecção urinária na gestação. É muito importante nós pensarmos em infecção urinária, a infecção mais frequente que nós temos em obstetrícia, porque a gestação favorece esse tipo de infecção, porque eu tenho uma estase urinária causada principalmente pela progesterona, mas eu também vou ter uma obstrução do ureter por causa do útero que está em crescimento. Eu tenho um aumento da produção de urina, vamos lembrar que o volume plasmático aumenta aí 30%, 40% durante a gestação. Eu tenho a glicosura fisiológica, eu tenho uma perda de glicose nos túbulos renais, isso predispõe à infecção urinária. E eu também tenho uma aminoacidúria, mais um fator predisponente para esse tipo de infecção. E as infecções urinárias na gestação têm o risco maior de evoluir para pielonefrite, então até mesmo a bacteriúria assintomática, que numa paciente não gestante a gente ignora, né, a gente nem pesquisa, na gestante ela pode evoluir para pielonefrite. Eu tenho risco maior de trabalho de parto prematuro e risco maior de restrição de crescimento fetal. Então, todas essas situações podem ocorrer numa paciente que tem infecção urinária na gravidez. Então, ela tem sim sua importância. Como é que eu faço um diagnóstico de infecção urinária na gestação? Primeiramente, a bacteriúria assintomática. A paciente não tem sintoma nenhum, por isso o nome é assintomática, mas ela tem uma contagem de colônias maior ou igual a 10 à quinta unidade formadora de colônia por ml. Pô, Guilherme, mas se a paciente não sente nada, como é que eu vou fazer esse diagnóstico? Simples, eu vou ter que rastrear toda a gestante. Então, o Ministério da Saúde recomenda a urinocultura e o AS, ou a urina tipo 1, no primeiro e no terceiro trimestre da gestação, para eu tentar identificar essa bacteriúria assintomática. Ah, então eu posso fazer o diagnóstico pelos dois? Não, quem faz o diagnóstico de bacteriúria assintomática é a urinocultura. O ES não me conta a colônia, não dá para eu ter esse diagnóstico. O ES é um exame de rastreamento, e se eu tiver alguma alteração que possa sugerir uma infecção urinária, eu vou para a urinocultura. Ele não faz diagnóstico, exceto se eu estiver vendo um nitrito positivo na urina, que é uma situação mais infrequente. Então lembre-se disso, o ES não faz diagnóstico, quem faz diagnóstico é a urinocultura. E a paciente, nesse caso, ela é assintomática. A cistite, eu tenho uma paciente com dor pélvica, estrangúria, disúria, tudo isso levando a uma infecção urinária sintomática. Então, essa paciente tem uma colonização do trato genital, do trato urinário inferior por uma bactéria e isso está resultando em sintomas, que são os sintomas da cistite, seria infecção urinária baixa. E nós temos a pielonefrite, que é a chamada infecção urinária alta, que eu tenho febre, calafrio, dor lombar e uma paciente com sintomas urinários. Ou seja, eu tenho sintomas sistêmicos dessa infecção. Então já não é mais uma infecção localizada. Obviamente, a pielonefrite é a forma mais grave da infecção urinária durante a gestação. E qual é o tratamento? Como é que eu trato uma infecção urinária na gravidez? A bacteriúria assintomática e a cistite são tratadas da mesma forma. E aí eu faço antibiótico terapia e eu posso escolher entre nitrofurantoína, ampicilina, cefalexina, fosfomicina. Isso acaba variando de livro para livro, até de serviço para serviço. E o tratamento normalmente dura entre 3 a 7 dias. Ninguém vai ficar entrando muito em minúcia, você tem que lembrar que são esses antibióticos que nós fazemos por via oral e a paciente pode ser tratada ambulatorialmente. Só que você não pode esquecer de jeito nenhum que ela precisa de uma urinocultura de controle. Como é importante essa paciente não ter mais nem a bacteriúria assintomática, então só ter a melhora do sintoma, por exemplo, numa paciente com cistite, não é suficiente para nós obstetras. Nós temos que ter a melhora do sintoma e também ter certeza que não tem outra bactéria ali, ou se aquela bactéria acabou sobrevivendo ao seu tratamento. Então eu faço uma urinocultura de controle 1 a 2 semanas após o fim da minha antibiótico terapia, para ver se realmente essa paciente ficou com uma urina estéril. Se eu tenho crescimento de outra bactéria ali, ou até mesmo da mesma bactéria, eu vou refazer meu tratamento antibiótico. Então, a urinocultura de controle é fundamental no acompanhamento da infecção urinária. Já pela nefrite, como eu falei, é um quadro mais grave, sistêmico. Então, essa paciente aqui não pode ser tratada ambulatorialmente. Ela tem que ser internada. O tratamento é hospitalar. Eu vou fazer antibiótico também, só que nesse caso o antibiótico é venoso. Posso fazer ceftriaxona, posso fazer cefazolina ou cefalotina, ou gentamicina e ampicilina. Mais uma vez, acaba variando de serviço para serviço, até mesmo de livro para livro.
O que eu tenho de informação importante aqui? Normalmente, o tratamento dura 14 dias. Depois que a paciente fica 48 a 72 horas afebril, eu posso trocar o meu tratamento venoso pelo tratamento oral e a paciente pode receber alta hospitalar. Então, eu interno a paciente, começo com a medicação venosa, esse antibiótico venoso, qualquer um desses aqui. Depois que a paciente ficar febril, 2, 3 dias, eu posso trocar para oral e ela pode ir para casa, considerando que houve melhora do quadro, a paciente não tem mais febre. Tem que fazer também a urinocultura de controle, é óbvio. Esse quadro aqui é muito mais grave, não posso bobear, deixar uma bactéria resistente lá, fazendo uma bactéria sintomática, que a paciente pode ter uma outra pielonefrite nessa gravidez. E temos ainda a possibilidade do uso na gravidez da antibiótico terapia supressiva, que nós faríamos nitrofurantoína 100 mg à noite antes da paciente deitar, todo dia até o fim da gravidez, para evitar a recorrência da pielonefrite. Isso aqui não é consenso na literatura, porque alguns autores recomendam fazer essa antibiótico terapia supressiva já desde o primeiro episódio de pielonefrite, enquanto outros autores recomendam essa antibiótico terapia supressiva apenas a partir do segundo episódio, seria a partir da recorrência. Não é consenso, mas vez ou outra você pode tropeçar numa questão que fala sobre essa antibiótico terapia supressiva. Ela é recomendada na pielonefrite e também nas infecções urinárias baixas recorrentes. Uma questão aqui para nós treinarmos. Temos que no acompanhamento pré-natal da gestante é correto afirmar que a bactéria sintomática não deve ser tratada? Claro que não, ela pode virar pielonefrite, forma grave, posso ter restrição de crescimento, posso ter trabalho de parto prematuro. Tem que tratar, a gestação é uma das poucas situações que nós tratamos a bacteriúria sintomática. Então, letra A está errado. Letra B, a bacteriúria sintomática deve ser tratada sempre que diagnosticado no exame de urina tipo 1. Não, né? Nós já vimos que não é na urina tipo 1 que eu faço o diagnóstico de bacteriúria sintomática. Eu faço esse diagnóstico na cultura de urina, na urinocultura. Mais uma vez, lembrando, o Ministério da Saúde recomenda primeiro trimestre e terceiro trimestre para todo mundo. Tem que fazer o rastreamento através da cultura de urina. A bacteriúria sintomática não evolui para cistite e não evolui para pielonefrite? Claro que evolui, isso nós já discutimos. Então lembre-se disso, eu vou rastrear a gestante, vou tratar a bacteriúria sintomática, que ela tem sim sua implicância na gestação.